Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do nosso amado Rei, Senhor Jesus Cristo. Nós estamos nos cultos da manhã, expondo o Evangelho de Marcos, considerado o Evangelho mais antigo e considerado também base para outros Evangelhos. E nós estamos agora entrando no capítulo 4. Eu queria trabalhar com os irmãos apenas 2 versículos, é a parábola do semeador. Nós vamos completá-la no domingo que vem pela manhã, mas eu queria me deter apenas nesse início e ver aquilo que Deus tem para o nosso coração nesta manhã. O texto diz assim, Marcos capítulo 4, versículo 1 e 2, a minha tradução está na linguagem de hoje. Jesus começou a ensinar outra vez na beira do lago da Galileia. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou e sentou-se num barco perto da praia, onde o povo estava. Jesus usava parábolas para ensinar muitas coisas. Amém. Queridos, o tema da nossa mensagem nesta manhã é Jesus e o ensino. Eu fiz questão de parar apenas no começo dessa parábola para enfatizar a questão do ensino. Nós somos uma igreja reformada, nascida da reforma do século XVI, a partir dos pré-reformadores, do século XV até XIV, mas no século XVI, o século que eclode a reforma protestante na Europa, com um monge da ordem de Santo Agostinho chamado Lutero. E a partir de Lutero, outros reformadores, como João Calvino especialmente, e a reforma vem e nasce então as igrejas luteranas e reformadas. E a igreja presbiteriana nasce nesse contexto. E um dos pontos cruciais da reforma e dos reformadores era o sola escritura, ou somente as escrituras e não aquilo que a tradição diz. Por isso hoje eu quero fazer com que o teu coração volte às escrituras, saia da tradição e volte para o princípio de todas as coisas, que é o Senhor Jesus Cristo, o autor e mantenedor e consumador da nossa fé. E um dos princípios também da reforma era o livre exame das Escrituras. Então nós temos uma tradição do ensino. O ensino é algo primordial em qualquer igreja reformada espalhada neste mundo. E o versículo 1 diz que Jesus começou a ensinar outra vez. Este verso escancara para mim e para você que uma das grandes prioridades do ministério de Jesus era o ensino. Ensinar para você deve ser prioridade. A nossa prioridade como cristãos é ensinar como o nosso Rei ensinou. A tua prioridade, a prioridade da igreja deve ser o ensino. Eu posso afirmar aqui que igreja que não ensina não é igreja. Cristão que não ensina outros a viverem de acordo com o que Cristo nos ensinou, não é cristão. Diz o texto que Jesus começou a ensinar outra vez. Jesus estava constantemente ensinando. Ele investiu 1/3 do seu ministério no ensino. E por que Jesus deu tanta prioridade para o ensino? Porque sem conhecimento as pessoas vivem de maneira errada.
Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Vocês erram porque vocês vivem, porque vocês não conhecem as Escrituras. Paulo disse que os judeus tinham zelo de Deus, porém eles tinham zelo sem entendimento. Existe muita gente, muitas pessoas, na ignorância de quem realmente é Deus, de quem realmente é Jesus Cristo. Tem temor, mas não o mínimo de bom senso, de conhecimento do verdadeiro Deus. Existe temor, existe fé, mas é uma fé que não está de acordo com a palavra de Deus, é uma fé sem coerência, é uma fé que não expressa a verdade das Escrituras. As pessoas estão cegas, estão caminhando para o juízo final, sem saber, achando-se boas pessoas e bons cidadãos, mas não sabem que estão debaixo do pecado, e o pecado o salário do pecado é a morte, é a vida sem Deus. Então essas pessoas precisam conhecer as Escrituras, elas precisam crer nas Escrituras, elas precisam crer no Evangelho, mas elas não podem crer se elas não ouvirem, elas não podem crer se não forem ensinadas. O ensino esclarece, o ensino traz a luz, o ensino mostra o caminho, o ensino revela a verdade, o ensino constrói, o ensino tira da ignorância, o ensino tira das trevas, o ensino liberta, o ensino mostra quem é Deus e quem é Jesus. Jesus, na oração sacerdotal, nós estamos trabalhando essa oração no culto da noite. No culto da noite nós estamos falando sobre uma série Viva Intencionalmente, baseado em João capítulo 17. Jesus está agradecendo a Deus, porque Ele conseguiu mostrar quem era Deus aos seus discípulos. E Jesus estava agradecendo a Deus também porque Ele conseguiu mostrar quem Ele era para os discípulos. O ensino mostra como viver, o ensino mostra como tomar decisões, o ensino mostra como crer. Queridos, o ensino da palavra é fundamental, é de primeira ordem para mim como um cristão, para você como um cristão. O ensino deve ser a minha prioridade, a tua prioridade, a prioridade da igreja. Interessante que quando Jesus foi preso lá no Getsêmani, e veio um tropel, uma multidão para prendê-lo, as autoridades religiosas, alguns do povo, a guarda sacerdotal, Jesus disse para eles, todos os dias eu estava ensinando, sentado no templo, e vocês não me prenderam. Todos os dias Jesus estava ensinando como você pode viver a sua vida, ou como pode Cristo viver em você e em mim, sem que também eu tenha um compromisso primário em ensinar as pessoas. A Bíblia diz que nós fomos predestinados, nós fomos eleitos com um objetivo. E o objetivo de Deus ter nos escolhido foi para que nós nos tornássemos semelhantes a Jesus. Para que nós fôssemos feitos parecidos com Jesus, a sua imagem. E a Bíblia diz que Jesus é o primogênito dentre muitos irmãos que somos nós. Ele é o primeiro, Ele é o nosso modelo, Ele é a nossa referência. Portanto, se nós não estivermos ensinando
como Jesus ensinava sempre, nós estamos distantes de sermos parecidos com Ele. Ensinar a palavra é prioridade. Ensinar a palavra é urgente. Ensinar a palavra é a pura essência do Evangelho. Ensinar a palavra é promover o reino de Deus. Ensinar a palavra é ser obediente ao nosso Rei, quando Ele disse: ide e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho falado. Quem você está ensinando? Você pode hoje levantar a mão e dizer assim: eu estou ensinando tal pessoa. Se você é um cristão convertido, então você deve ser parecido com Cristo. Você deve imitar a Cristo. Para Jesus, ensinar era prioridade. E como Jesus ensinava? O versículo 1 ainda diz que Jesus começou a ensinar outra vez na beira do mar da Galileia. Jesus não estabeleceu um lugar próprio para ensinar. Você deve ensinar em qualquer lugar que você tiver a oportunidade. Um dos maiores pecados que a igreja cristã cometeu nesses 2000 anos é entender que o ensino deve ser no templo. Sabe quem é o culpado por essa tradição e por esse pensar e agir da igreja? É um imperador chamado Constantino, que no dia 13 de junho de 313, ele publicou um édito chamado Édito de Milão, colocando fim à perseguição aos cristãos. E concomitantemente, ou ao mesmo tempo, ele começou a levantar edifícios, grandes catedrais, para acomodar o povo de Deus, os cristãos. E daí em diante, os cristãos acham que o ensino deve acontecer no templo. E a igreja presbiteriana, apesar de pertencer ao ramo reformado, ela entende, ela vive o seu ministério de uma maneira templocêntrica. E essa é uma das minhas críticas ao presbiterianismo. Tudo acontece no templo. Reunião no templo. Seja reunião de jovens, das senhoras, dos diáconos, do som, do louvor. Reunião no templo. Escola dominical no templo. Culto no templo. Funeral no templo. Casamento no templo. Tudo no templo. Tudo no templo. Queridos, não foi assim com Jesus, que é o nosso modelo. Jesus ensinava à beira do grande lago chamado Mar da Galileia. Não precisa ter 4 paredes e uma porta fechada ou aberta e uma lousa na parede para você ensinar. Quer um lugar sem solenidade alguma? Era a beira do Mar da Galileia. Pessoas andando, crianças chorando, crianças correndo, brincando de pega-pega. É o pássaro que voa, que tira atenção. É o barulho da água. Sem solenidade alguma.
Era um ambiente de pura informalidade, as pessoas vinham do jeito que estavam, passando, elas paravam para ouvir o ensino de Jesus. Jesus não marcava dia e hora para ensinar, não submetia o seu ensino a lugares apropriados, e sim, as oportunidades. Ele ensinava no templo, ele ensinava nas sinagogas, ele ensinava nas montanhas, no campo, nos rios, nos lagos, nas praças, nas casas. Se o teu amigo que trabalha ao seu lado precisar, para aprender, vir ao templo, as probabilidades serão mínimas de ele aprender. Se o teu colega, tua amiga lá da faculdade precisar vir ao templo para ouvir o Evangelho, que oportunidade ela vai ter? Se aquele idoso que tem dificuldade de andar e que mora ao lado da sua casa precisar vir à igreja para aprender a Bíblia, que chance ele terá? Percebem, queridos, que Jesus não colocou absolutamente nenhuma barreira de local para ensinar, nenhuma barreira de distância para ensinar. Certa vez, os discípulos procuraram Jesus, ele havia se retirado, e quando Pedro o encontra, diz para Jesus: todos te procuram. E Jesus responde: vamos às outras partes, vamos às povoações vizinhas, para que eu pregue ali também, porque foi para isso que eu vim para pregar, eu vim para ensinar. Jesus não se condicionava a lugares, Jesus não se condicionava a horários para ensinar a palavra. É certo que nós, é verdade, eu reconheço, nós aprendemos desde cedo e fomos criados dentro de certas conveniências para que nós possamos ensinar alguém. Mas Jesus não viveu assim. Jesus não viveu. Por isso, queridos, nesta manhã, abra seu coração para ouvir mais o que Jesus diz e ensina do que a igreja. Você deve olhar mais para Jesus do que para a tradição da igreja. Você deve olhar mais para Jesus do que para qualquer tipo de tradição. Pode ser também uma tradição familiar. Jesus é o nosso mestre, Jesus é o nosso modelo. Às vezes nós ficamos tão bitolados a modelos. Eu vou contar um absurdo aqui. Antigamente, não tão distante, quando a gente fala antigamente é 20, 30 anos atrás, a escola dominical tinha uma abertura, lembra? Uma abertura, e geralmente quem fazia era um leigo da igreja, não eram os pastores. Então a pessoa ia, dava uma saudação, fazia uma leitura bíblica, orava e cantava, e tinha aquele momento ali. Depois separava em classes, por idades e tal. Uma igreja resolveu abrir uma ponto de pregação, uma congregação, e o dirigente foi. Então tinha lá uma pessoa que ia dirigir. E pasmem, só tinha ele e a sua família. Porque era o começo. E ele foi lá na frente, deu a saudação, fez uma leitura bíblica, e orou, fez da mesma forma como fazia na igreja.
Percebe que a gente repete modelos que não faz sentido. Não era o caso dele falar, bom, hoje não veio ninguém, então vamos orar aqui, vamos fazer uma roda aqui, vem cá meu filho, vem cá minha filha, quero orar, aproveitar, orar aqui por vocês. E nós todos juntos vamos orar para que Deus mande pessoas para cá e que esse trabalho cresça. Nesse sentido, queridos, eu pergunto, você tem aproveitado as oportunidades para ensinar? Onde você tem ensinado? Ensinar é prioridade sua como cristão. Então Jesus está te convocando nesta manhã para que você aceite essa missão de ensinar, para ser como Ele fez, para andar como Ele andou, para fazer o que Ele fez. E dessa forma você vai agradar a Jesus. Quando você apenas aprende e não ensina, deixa eu ser muito sincero com você aqui, em amor, vou até tirar o óculos daqui. Você está apenas engordando espiritualmente. Você está correndo o risco de se tornar um obeso espiritual. Aquela obesidade mórbida que não tira você do lugar, fica deitado em cima da cama ou no sofá porque não aguenta nem levantar. Falo isso com muito carinho, porque você e eu, nós precisamos ser parecidos com Jesus. Se você de fato ama Jesus e quer agradá-lo, adote uma pessoa para ensinar as coisas do reino. Ensinar era prioridade para Jesus. Jesus ensinava em qualquer lugar. E Jesus ensinava de todas as maneiras. De todas as maneiras. O versículo 1 diz que ele entrou num barco porque a multidão era grande e apertava Jesus, pressionava Jesus contra as águas. Jesus queria um espaço para respirar, um espaço para ver as pessoas que estavam atrás. E ele fez de um barco o seu púlpito, sua plataforma de ensino. E no versículo 2 diz que Jesus usava parábolas para ensinar. Jesus nos ensina com essas coisas, que o ensino, além de ser feito em qualquer hora e em qualquer lugar, para que tenha mais efetividade, para que o ensino chegue onde as pessoas vivem, o ensino deve ser feito também de todas as maneiras possíveis. Jesus fez de um barquinho o seu púlpito, ou seja, a sua ferramenta de ensino, e Jesus fez da parábola o seu método de ensino. O que significa usar um barco para ensinar? Significa que nós precisamos nos adaptar aos nossos dias, para que de alguma maneira as pessoas possam aprender o Evangelho. Nós vivemos numa era digital, o mundo mudou, a sociedade mudou, e nós, como discípulos de Jesus, nós precisamos também nos adaptar. A Bíblia já não é mais somente o papel. As plataformas de ensino já não são apenas e tão somente presenciais.
Novos recursos de ensino, novas oportunidades estão surgindo. Portanto, nós devemos ser e agir e viver como Jesus viveu. Ele usou de uma ferramenta não convencional, um barco de pesca. Rabinos judeus não usavam barcos para ensinar. Talvez na época esse tenha sido um motivo de escândalo, um motivo de debate entre os rabinos judeus, dizendo a respeito dessa maneira nada convencional de Jesus ensinar. Deve ter sido criticado no meio do colegiado rabínico. E aí, meus irmãos, nós voltamos a uma velha reflexão das mudanças que a igreja precisa fazer para comunicar o Evangelho. A maneira que ensinamos é a essência, a maneira que nós ensinamos é a essência, ou a maneira que ensinamos é apenas um meio para a essência? Qual a relação entre uma treliça e uma videira? Treliça é aquela armação que dá sustentabilidade para a videira. Então eu pergunto, a videira está a serviço da treliça ou a treliça está a serviço da videira? No caso de Jesus, o ensino estava a serviço do barco ou o barco estava a serviço do ensino? E muitas vezes colocamos a maneira em primeiro lugar e a essência em segundo lugar. Sacralizamos lugares. Aqui pode, aqui é santo, ali não. Sacralizamos maneiras, sacralizamos ferramentas de trabalho. Até uns anos atrás, bateria e guitarra eram do demônio nas igrejas presbiterianas. Hoje a bateria e a guitarra fazem parte da orquestra, de orquestras. Para Jesus tudo era puro se fosse usado de maneira pura. Até mesmo um barco mal cheiroso de pesca. A nossa igreja e as demais denominações vão prevalecer se entenderem isso. Separar as ferramentas daquilo que é essencial. Ou separar o odre do vinho. O vinho é essencial. O odre é a embalagem. O odre é a maneira como nós embalamos o Evangelho, que é o vinho, a palavra viva, poderosa de Jesus. E por que eu digo vão prevalecer? Por que eu coloco essa palavra no futuro? Porque este é um movimento, queridos, que a igreja nunca poderá parar de fazer. A sociedade e o mundo estão em constantes mudanças e a igreja se torna obsoleta, ultrapassada, se não conseguir atingir, comunicar o Evangelho às pessoas. Se o barco representou aqui, na minha meditação, a ferramenta usada para ensinar, as parábolas ou a parábola representa um método. Usar métodos adequados para comunicar o Evangelho. Jesus usava de parábolas para que as pessoas simples pudessem entender o que ele queria ensinar. E aí eu quero dizer o seguinte: você não precisa atualizar a Bíblia.
Deu uma polêmica essa frase, né? Meu Deus. Mas você precisa contextualizar o Evangelho sempre, sempre. A forma como você entrega o Evangelho, a forma como nós pregamos, a forma como nós ensinamos, isto precisa e sempre precisará ser adaptado. Sempre. Em Atos 2, Pedro fez um grande discurso judaico dentro de Jerusalém, remetendo-se a citações do Antigo Testamento. A Bíblia diz que 3.000 pessoas se converteram naquele discurso de Pedro. Foi maravilhoso. Agora eu te pergunto, se você colocasse Pedro para fazer esse mesmo discurso, lá em Atos 17, na capital da filosofia e do conhecimento, dos eruditos, Atenas, no palco dos debates, Areópago, na Grécia, e Pedro fizesse aquele mesmo discurso judaico inflamado que ele fez em Jerusalém, o que aconteceria? Nada. Eles iam pegar o Pedro e falar: "Você está louco?" Iam atacar pedra nele, mandar ele embora. Não ia entender nada, absolutamente. Mas o Espírito Santo é inteligente e ele manda Paulo, que já nasceu no mundo helênico grego, nasceu fora de Jerusalém. E Paulo vai então discursar entre os eruditos filósofos em Atenas. Se Paulo usou elementos da cultura local para comunicar o Evangelho, Paulo usou pontos de contato para comunicar o Evangelho. Paulo descobriu um altar chamado ao Deus desconhecido e falou: "É sobre esse Deus que eu prego. Eu sei que vocês são muito religiosos e eu vim aqui falar desse Deus aqui, o Deus desconhecido." Olha a inteligência, a contextualização que Paulo fez para atingir os gregos. Paulo é considerado o camaleão do Evangelho. Paulo é considerado o verdadeiro missionário que entra na cultura, que conhece os costumes de cada dia. Paulo diz: eu sendo livre de todos, eu fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível. Fiz-me judeu para com o judeu para ganhar os judeus. Fiz-me como fraco para os fracos para ganhar os fracos. Não, peraí, eu não posso. Eu não vou me rebaixar. Eu não vou me rebaixar. Se ele quiser, ele tem que vir até aqui. Daí eu posso ensinar. Não, eu estou no outro nível, isso não é para mim. Fiz-me fraco com os fracos, para ganhar os fracos. Ora, tudo faço por causa do Evangelho, para dele tornar-me coparticipante. O que você está fazendo hoje, meu irmão, minha irmã? Que tem feito você coparticipante do Evangelho. Queridos, quando eu falo nesse tom, eu estou dizendo, em outras palavras, que tamanho Jesus é para você. Porque se Jesus for sublime como ele é para mim, eu não consigo deixar ele dentro de mim. Eu não consigo não falar, entende? Quando a gente traz uma palavra dessa, direta,
de compromisso, de ensinar. Na verdade, o buraco é mais embaixo, a questão é outra. O quanto você é apaixonado por Jesus, o quanto Jesus é importante para você, o quanto você está aliançado e compromissado com Jesus. Essa é a questão. Paulo diz: eu faço tudo por causa do Evangelho, para dele tornar-me coparticipante. Você não pode assistir, você tem que se tornar participante. Você tem que entrar nesta engrenagem, entrar nesse processo. Se ensinar as pessoas foi a prioridade de Jesus, então você precisa sair do convencional, daquilo que você sempre fez, da maneira que você sempre fez, para conseguir comunicar. Senão, nós iremos ficar falando para as paredes. Você precisa ir ao encontro daqueles que precisam ouvir, onde eles estão. E você precisa falar de um modo que eles entendam. Eu morei 5 anos aqui na rua Doutor Ubaldino do Amaral. E as minhas filhas estudavam na Rua da Penha. Então, eu atravessava a Praça Coronel Fernando Prestes todos os dias. E a praça central de qualquer cidade é uma praça icônica. Tem figurinha de todos os naipes. Tem os que imitam Amado Batista, outros que imitam Roberto Carlos, outros ficam dançando lá, parece uma serpente. Outros, Eric Clapton, Beatles. Até é bacana de ver às vezes, como você se identifica com o cantor. E tem os famosos pregadores, arautos do Evangelho. Uma Bíblia desse tamanho na mão e ficam... Tem uma voz assim parecida com a sua, Wilton, forte, e ficam pregando aos 4 ventos. Ninguém presta atenção, ninguém para ouvir. Queridos, este método deu certo. Meu sogro, o reverendo Abílio Junqueira, fez isso na década de 60. Na década de 60. Deu certo, as pessoas paravam, levavam o quarteto, levavam a banda à igreja, levavam um violãozinho. As pessoas aceitavam o apelo para receber Jesus como Senhor e Salvador. Muitos se converteram nas praças, mas não funciona mais, não dá mais. Jesus nunca disse, sempre foi feito dessa maneira. Jesus nunca disse isso. Jesus quebrou paradigmas, por isso que os religiosos queriam acabar com Jesus. Jesus ensinou de uma nova maneira, Jesus ensinou com autoridade, com doação, com amor, com santidade, com didática, com métodos e ferramentas diferentes, porém adequadas. Escandalizaram alguns, mas atingiu as pessoas que necessitavam do Evangelho. Os reformadores do século XVI tinham um lema: Igreja reformada, sempre se reformando. Por que nós não fazemos valer este moto dos reformadores? Eu estava recentemente na academia
E eu percebi que o dono da academia, um jovem, professor de educação física, era uma pessoa religiosa. Havia símbolos religiosos no ambiente. E um dia eu peguei e fiz um bilhete, coloquei o nome dele, coloquei bom dia, e disse assim, escrevi um bilhete e falei assim, eu percebo que você é um cara religioso, uma pessoa religiosa. E você deve ler a Bíblia. Você deve ter uma Bíblia e você deve ler uma Bíblia. Então, eu peço a gentileza que você leia João 14:6, Atos 4:12 e 1 Timóteo 2:5. O primeiro texto é: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Atos 4:12, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. 1 Timóteo 2:5, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. A minha parte eu fiz. Eu creio que ele leu. Ele leu os textos. Aliás, ele me disse que leu os textos. De uma maneira simples, tranquila, sem ofender, sem debater. Ensinar de todas as maneiras possíveis. Encerrando, queridos, Jesus começou a ensinar outra vez. Se o ensino era prioridade de Jesus, ele deve ser prioridade para mim e para você, que somos chamados de pequenos cristos ou cristãos. Você foi salvo porque você ouviu o Evangelho. Você foi salvo porque você aprendeu a palavra. Então eu pergunto, foi bom para você? Não foi bom, foi essencial. Eu pergunto, quem você está ensinando hoje? Entenda uma coisa. Você não pode não ensinar ninguém. Não é possível alguém ser cristão e não ensinar alguém, porque ensinar é a essência do cristianismo. Pode passar um para mim? O ensino é a própria essência do cristianismo. Então eu desafio você nesta manhã, não deixe de passar hoje sem que você assuma um compromisso com o teu rei, com o amado da sua alma, de ensinar alguém. Jesus está voltando, queridos. Essa tarefa é urgente. Essa tarefa é para hoje. As pessoas estão morrendo sem salvação, sem Jesus Cristo, por pura ignorância, porque não conhecem, porque precisam de alguém para ensiná-las. O Alex Sato, que pertence à nossa igreja, os irmãos conhecem, a Joelma. O Alex está servindo aqui no ministério da transmissão, a Joelma lá na recepção. Um dia eu perguntei para o Alex, você tem Bíblia na sua casa? Ele falou, eu tenho, mas eu não entendo. Eu abri um sorriso igual a esse aqui. Eu falei, não seja por isso. O Alex fez o seu casamento na igreja,
foi batizado, está servindo ao Senhor com a sua família. Segundo lugar, perca os seus preconceitos a respeito do modo como ensinar. O que você não pode abrir mão, meu irmão e minha irmã, é do conteúdo da palavra. O conteúdo da palavra é o Evangelho. E é o Evangelho da graça. Quanto ao lugar, quanto à maneira, quanto ao jeito, quanto às ferramentas, é a necessidade que deve mostrar como você deve ensinar. É a inteligência, é a sabedoria, a perspicácia que deve mostrar para você como fazer. Então não seja resistente, perca os seus preconceitos, saia do convencional. Enquanto você resistir ou tentar ficar no modelo tradicional de ensino presbiteriano, muitas pessoas estarão se perdendo, próximas a você. Em último lugar, quero fechar minha palavra nesta manhã. Demonstre o seu amor por Cristo. Ensinar alguém, conduzir alguém a Cristo por meio do ensino da palavra é a maior prova do seu amor por Ele. Sabe por quê? Porque quem ama agrada. Quem ama fala. Eu encerro a minha palavra nesta manhã contando uma história. Ele aposentou lá e ele é um evangelista, né? Até tem a igreja dele aqui em Votorantim. E o Lúcio, ele foi presbítero da igreja presbiteriana, professor de escola dominical. E um dia ele foi despertado por Deus, pelo Espírito Santo. E ele pregava pelos cotovelos a quem, não importa se era o diretor do Bradesco, faxineira. E um dia ele estava conversando com uma colega na sala dela, e em cima da mesa, na escrivaninha dela, atrás, tinha uma foto de uma criança. Era o filho dessa amiga dele. Eles estavam conversando, de repente, a amiga, que era evangélica, disse: Lúcio, eu admiro você. Por quê? Porque você fala de Jesus assim com tanta facilidade, você não tem medo. O Lúcio disse para ela: você pode falar sobre aquela foto? E a mulher começou a falar. Era seu filho. Ela tinha muito para falar dele. E o Lúcio respondeu: quem ama, fala. Quem ama, fala. Quem ama, fala. Simples assim. Simples assim. Quem nesta manhã assume com Jesus um compromisso de ensinar uma pessoa? Levante a sua mão. Falou: pastor, eu quero assumir um compromisso de ensinar uma pessoa. Amém. Vocês estão convocados para a próxima classe de escola dominical que nós estamos abrindo, que é treinamento de discipuladores. Espero vê-los comigo lá para esse treinamento. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Vamos ficar em pé e louvar ao Senhor.